A janela de transferências do futebol europeu chegou ao fim, mas alguns times europeus ainda podem ter dor de cabeça em perder seus jogadores. A preocupação para alguns times da Europa ainda existe porque a janela de transferências da Arábia Saudita ainda não chegou ao fim. Ela não acabou junto com a janela de transferências europeia, o que significa que os times bilionários da Arábia Saudita ainda podem contratar normalmente. Você verá então nesse vídeo 7 grandes jogadores do futebol europeu que podem ainda traçar o caminho rumo ao Oriente Médio. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol internacional. Só para que possa ficar claro, a janela de transferências do futebol europeu chegou ao fim agora em 1º de setembro. Então os times das 5 principais ligas tiveram até essa data para se reforçarem. No caso da Arábia Saudita, a janela de transferências ainda ocorre normalmente até o dia 7 desse mês, ou seja, até a próxima quinta-feira. Então mesmo que o jogador jogue na Europa, não tem problema nenhum ele ir jogar na Arábia Saudita enquanto a janela de lá estiver aberta. Vocês puderam acompanhar que, nessa janela de transferências, a Arábia Saudita fez uma limpa no futebol europeu, contratando muitos nomes de peso. Vocês viram Neymar, Milinkovic, Savic, Mitrovic, Benzema, Firmino, Kessié, Mahrez, enfim, diversos nomes trocarem o alto nível da Europa para jogarem na Arábia Saudita, porque lá realmente é um futebol que envolve muita grana, e eles estão com projetos bem ambiciosos visando a Copa do Mundo de 2030. Tendo isso em vista então, ainda há alguns jogadores que podem jogar por lá, seja por falta de oportunidades no futebol europeu, ou então porque de fato são jogadores muito cobiçados pelos árabes. Então vamos lá. O primeiro nome da nossa lista que pode em breve jogar ainda na Arábia Saudita é o goleiro francês Hugo Lloris, de 36 anos. Ele que há muito tempo já tá na equipe do Tottenham e tem hoje contrato até 2024. Hoje a situação do Lloris lá no Tottenham não é das melhores. Apesar da história que tem no clube, de toda a liderança que tem também, ele acabou para essa temporada perdendo a titularidade para o jovem italiano Vicario, que acabou de ser contratado. É algo que faz parte mesmo do planejamento dos Spurs rejuvenescer um pouco mais o time. E o Lloris sair do time titular faz hoje parte desse planejamento. Então, por ter um contrato curto, por estar sem espaço no Tottenham e por não ter acertado com outro time europeu, o Lloris é um dos nomes que pode ainda jogar na Arábia Saudita, porque querendo ou não, é o mercado que sobrou para ele. Quase a mesma situação vale para outro goleiro que está na lista, o espanhol David de Gea, de 32 anos. Eu digo que não é a mesma situação do Lloris porque o Lloris ainda tem clube. No caso do De Gea, ele tá sem contrato, tá sem clube desde que ele deixou o Manchester United. E olha que ao longo da janela o De Gea foi especulado em vários clubes, como o Real Madrid por conta da lesão do Courtois, no Bayern de Munique por conta da lesão do Neuer, mas no fim das contas ninguém quis de fato contratar o De Gea, considerando o De Gea um jogador muito caro. Então, por conta do fechamento da janela, de fato, o futebol árabe parece ser a única saída para ele. E olha, o De Gea é um bom goleiro e vem sim de uma boa temporada no Manchester United. No caso do Lloris no Tottenham, tudo bem, era um goleiro que estava em baixa, estava oscilando, mas no caso do De Gea, ele mandou muito bem pelos Diabos Vermelhos na temporada passada. Agora, indo pro meio campo, temos aqui um jogador que teve muito seu nome ligado a clubes da Arábia Saudita nessa janela, porque ele é muçulmano. E de fato, os times árabes têm procurado sim por jogadores muçulmanos, por conta de identificação mesmo. Eu tô falando do meio campo francês Paul Pogba, de 30 anos, que atualmente está na Juventus, onde tem contrato até 2025. Mas qual é a situação do Pogba? O Pogba, mais uma vez, acabou se lesionando. A temporada acabou de começar e ele, de novo, vai perder jogos novamente por estar no departamento médico. A Juventus está cansada já desse tipo de situação com o Pogba, que foi contratado na temporada passada e praticamente não jogou, justamente por ter se machucado demais. Então, para tentar cortar gastos, economizar, Pogba pode acabar sendo negociado nesses próximos dias com algum clube da Arábia Saudita, justamente para que possa dar um alívio financeiro para a velha senhora. O Pogba, ele é tecnicamente muito bom, eu considero ele um jogador acima da média e ele tem ainda uma boa idade para o futebol europeu, 30 anos.
Só que essa questão física de ele sempre estar se machucando é algo que pesa mesmo contra a sua permanência no alto nível. Mais um meio-campo presente aqui na nossa lista é o meio-campo italiano Marco Verratti, de 30 anos, do Paris Saint-Germain. E apesar de ter um contrato longo ainda com o time francês, que vai até 2026, o Verratti tá fora dos planos do PSG para essa temporada. Tanto ele quanto o Neymar foram comunicados na mesma época que estavam fora dos planos do técnico Luiz Henrique e do diretor esportivo Luiz Campos. Então o Verratti, ao longo da janela, chegou a negociar com o Al Hilal e agora, nos últimos dias, vinha negociando com o Al Arabi, que é o mesmo time em que joga o brasileiro Rafinha Alcântara. Então os próximos dias serão decisivos para saber se o Verratti fica ou não fica no PSG. Mas a tendência é de que ele realmente saia, porque ele teve negociações com muitos clubes. Eu mencionei o Rafinha, que pode ser companheiro do Verratti no Al Arabi, e temos o irmão do Rafinha, o Thiago Alcântara, que joga no Liverpool, que pode em breve jogar na Arábia Saudita também. O Rafinha hoje joga no Al Arabi, que é um time do Catar. No caso do Thiago, ele pode jogar no Al Ahly, que é um time que ao longo da janela chegou a sondá-lo. O Al Ahly é da Arábia Saudita e é o mesmo time em que jogam Firmino, Mahrez, Saint-Maximin, Kessié, Mendy, Demiral, o Ibanhas brasileiro também. Então é um time que tem realmente se movimentado bastante no mercado. Lembrando que o Thiago ele tem 32 anos, ele sofre muito com lesões, então por isso que é um cara fortemente cotado para ser negociado pelo Liverpool e tem contrato só até 2024. Então isso também pode pesar para facilitar a sua transferência. Detalhe, o Liverpool nessa temporada tem passado por uma reformulação no seu meio campo. Então eles perderam Milner, Henderson, Fabinho, muitos jogadores, alguns até para a Arábia Saudita, e, por outro lado, trouxeram Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, e agora, meio a essa reformulação, o Thiago também pode acabar indo embora. Agora, indo pro ataque, temos aqui o jogador que de maneira disparada é o que mais interessa hoje à Arábia Saudita e está na lista. Tô falando do atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, de 31 anos, que tem contrato com os Reds até 2025, mas esse contrato pode chegar ao fim a qualquer momento. Tudo porque o Al Ittihad, que é o mesmo time do Benzema, do Kanté, do Romarinho, do Fabinho, eles estão vindo muito forte para contratar o Salah nas próximas horas. Na semana passada, eles chegaram a oferecer 150 milhões de libras para que o Liverpool o liberasse, mas os Reds não aceitaram a oferta. Para o Salah, eles estão querendo pagar 200 milhões de euros em salários por temporada, o que fariam do Faraó o jogador mais bem pago do mundo, ao lado de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Então eles estão vindo fortes e esses próximos dias tendem a ser decisivos. Klopp já disse que o Liverpool não faz negócio por Salah, mas se os valores forem subindo, fica difícil segurar, ainda mais tratando de um jogador de 31 anos. Quanto ao desempenho de Salah, ele começou mais uma temporada pelo Liverpool muito bem. Até o momento, 4 jogos para ele, com 2 gols e 2 assistências. E o último nome da lista é um jogador que poderia jogar na Arábia Saudita por ser o último mercado que sobrou para ele se livrar do seu clube atual, no caso, o Manchester United. Eu tô falando do atacante inglês Jadon Sancho, de 23 anos, que entrou agora nesse último final de semana em rota de colisão com o técnico Erik ten Hag. O Manchester United foi derrotado na Premier League pelo Arsenal por 3-1 e chamou a atenção o fato de Sancho não ter sido relacionado para esse jogo. Na entrevista pós-partida, o Ten Hag foi e disse que o Sancho não foi relacionado porque não treinou bem durante a semana. Sancho se sentiu então desrespeitado, foi às redes sociais e disse que o que o Ten Hag havia dito na entrevista era mentira e que sim, ele vinha se dedicando, vinha treinando bem e acabou não sendo relacionado. Chamou o técnico de mentiroso e claro que isso cria um clima negativo, um clima hostil. Então, tendo a possibilidade do Sancho ir embora, a única possibilidade dele hoje é a Arábia Saudita. É realmente o lugar que teria dinheiro e interesse em contratá-lo nesse momento, porque outros países da Europa que ainda estão com janelas abertas não têm estrutura financeira para pagar um jogador do nível do Sancho, realmente que tem um salário muito alto também, então a saída para ele hoje, se ele quiser ir embora do United, é só a Arábia Saudita mesmo. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários. Desses 7 nomes que eu trouxe na lista, qual deles você mais queria ver agora jogando na Arábia Saudita? Põe nos comentários a sua opinião que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda-feira. Eu quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e
Fui!